Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Elo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como ter uma vida mais saudável. Se você está em busca de mudanças da sua rotina para ter uma vida mais saudável, com uma alimentação melhor, se sentir mais energizado, então esse vídeo é para você. Antes da gente falar de algumas atitudes que a gente pode ter para ter uma vida mais saudável, vamos pensar um pouquinho por que isso é tão importante. A gente tem visto o aumento de obesidade, aumento de algumas doenças que estão relacionadas a alimentos processados, ao consumo de carne vermelha. E claro, você não precisa parar de consumir esses alimentos, a gente gosta, né? São produtos gostosos de comer. Muitas vezes a gente quer comer, tem vontade, mas você pode diminuir. Quando a gente pensa em alimentação saudável, em vida saudável, a gente não tá falando só de comida ou de exercício físico. A gente também tá falando da nossa saúde mental. E é isso que eu quero conversar um pouquinho aqui também hoje com vocês. Ter hábitos saudáveis ajuda a gente a ter um corpo mais forte, uma mente mais tranquila e a gente se sentir melhor com a gente e com as pessoas que a gente está convivendo à nossa volta também. Isso é super importante, porque como a gente se sente impacta não só a nossa vida, impacta a vida das pessoas que estão ao nosso redor também. Então percebe como é importante a gente estar bem para a gente conseguir manter todo esse círculo social e familiar, principalmente, que está à nossa volta bem também. Bom, mas vamos começar já falando do que vem na nossa cabeça quando a gente pensa numa rotina um pouco mais saudável, que é a alimentação. A alimentação é um primeiro pilar que a gente pode comentar aqui. A alimentação saudável não requer restrição, então eu acho super importante a gente ter isso já como o primeiro pensamento que a gente pode ter. Não é para ter uma alimentação restritiva, e sim equilibrada, que a gente pode comer de tudo, que a gente pode sim de vez em quando sair da nossa rotina, né, um pouco mais saudável e de repente comer uma porcaria, tomar um sorvete, curtir. Por quê? Porque isso não é só um alimento que a gente está comendo. De repente, isso é uma saída com seu filho. De repente você vai um dia por semana tomar um sorvete com seu filho. E a gente não está falando só do sorvete. A gente está falando de toda essa questão, né, da saída, do ambiente, da memória afetiva. Então, poxa, a comida também é ligada a isso e a gente sabe que isso também é importante da gente ter. Por isso que eu acho fundamental a gente poder comer de tudo com moderação. Incluir alimentos frescos e naturais na nossa rotina também é essencial. Frutas, verduras, legumes, grãos e fibras ajudam a gente a manter o nosso organismo num bom funcionamento. Troque os processados por comidas feitas em casa, porque aí com certeza você vai conseguir ter uma alimentação um pouco mais regrada, um pouco mais equilibrada e muito mais saudável. Então, você não precisa toda semana comer, por exemplo, um fast food. Óbvio que de vez em quando você vai comer, a gente já falou sobre isso. Mas é importante você manter a sua rotina saudável no dia a dia. Pequenos detalhes podem fazer toda a diferença. Eu sou uma pessoa que eu sou viciada em Coca Zero. Eu era aquela pessoa que eu tomava 2 litros de Coca Zero por dia. É verdade, gente. Acreditem. E aí, o que eu comecei a perceber? Que aquilo realmente estava me fazendo mal. Tinha dias que eu ficava até com um gosto ruim na boca, de adoçante, eu não sei nem explicar. Mas, obviamente, que eu estava consumindo aquilo em excesso. E aí, o que eu resolvi fazer? Aumentar o meu consumo de água, porque eu percebi que era uma coisa que era até um vício de eu toda hora estar bebendo alguma coisa. Então, eu aumentei o meu consumo de água e eu comecei a fazer chá. E aí eu coloquei o chá em garrafa e colocava na geladeira, como se fosse uma bebida gelada mesmo, que é super gostosa e muito mais saudável. Ah, mas o dia que eu queria tomar uma coisa um pouquinho mais docinha, colocava ali um adoçante no chá e bebo. Ajuda pra caramba e é uma coisa que faz toda a diferença. Vamos agora falar um pouquinho de exercício físico, que é um outro pilar pra gente ter uma rotina muito mais saudável. Quando a gente fala de exercício físico, o pessoal já pensa, ai meu Deus, eu odeio academia, eu não gosto de ir na academia, eu não tenho tempo para ir na academia. Gente, mas a academia é um jeito da gente se movimentar. A gente tem infinitos modos da gente se movimentar. A gente pode, por exemplo, fazer uma caminhada
num parque perto da natureza, num fim de semana na praia, não precisa ser todos os dias. Se a gente tiver, de repente, uma rotina de 3, 4 dias por semana, a gente se movimentar, isso já vai fazer total diferença no nosso organismo. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente está pensando a médio e longo prazo. Muito mais do que a gente ter um corpo sarado, do que a gente ter um bumbum na nuca, é a gente pensar que daqui uns anos a gente vai estar mais velho, se Deus quiser, e a gente vai precisar ter tônus muscular, a gente vai precisar ter uma estrutura para sustentar os nossos ossos, a gente vai precisar de muitas coisas que a atividade física traz pra gente. Então, quando a gente fala de atividade física, de rotina de atividade física, não é só uma rotina da gente ir numa academia e puxar ferro e ficar sarado. Não é nada disso. A gente tá falando aqui de saúde. O exercício físico, ele aumenta a massa muscular, fortalece os músculos, diminui gordura, obviamente, e também melhora a nossa circulação e a nossa saúde mental. E aí, entrando já no nosso terceiro pilar, que é a nossa saúde mental. O exercício físico é fundamental para a gente ter uma liberação de serotonina no nosso corpo. Isso todo mundo já sabe. Inclusive, o exercício físico, ele é recomendado para o tratamento de depressão pelos próprios psiquiatras. Então, olha a importância disso na nossa vida. E dentro da nossa saúde mental, a gente também pode falar de algumas outras coisas que contribuem muito, que é a gente ter momentos de lazer proveitosos, coisas que a gente gosta de fazer. E aí é muito particular, você vai ter que ver o que é uma coisa que realmente te dá prazer de você fazer. É ficar com seu filho? É ir dar uma volta num shopping? É tomar um sorvete? Né? Então, esses momentos de prazer também são muito importantes. Qual é o seu hobby, né, que a gente fala? Isso gera uma sensação de bem-estar muito grande na gente e é muito importante. A meditação também é uma coisa que pode ajudar muito a gente a acalmar, a sair um pouco dessa vida louca que a gente tem, dos nossos pensamentos excessivos. Ter um sono de qualidade também é fundamental. O ideal é a gente dormir de 7 a 9 horas por noite. Claro que isso depende do organismo de cada um também. A gente tem, né, um sensor aí que a gente vai adaptando e vendo qual é o número de horas que faz bem pra gente. Eu, por exemplo, gosto de dormir 8 horas, 8 e pouquinho. Se passa muito disso, eu já não acordo bem. Se eu durmo menos, eu acordo pior ainda, porque eu acordo mais cansada. Então, 8 horas de sono pra mim tá ótimo. Então, por exemplo, eu acordo todo dia às 6 horas da manhã. Então, eu já me programo para dormir umas 10, 10 e meia no máximo, assim. É aquela noite que aí eu já extrapolei um pouco e aí tudo bem. Eu vou tentando tirar o atraso aí durante a semana. Mas é fundamental a gente saber o quanto de sono a gente precisa. E também criar uma rotina para isso. Então, 30 minutinhos antes, desliga tudo. Tenta tomar uma água, tomar um chá, ficar um pouquinho mais relaxado, para a gente ter uma noite mais bem dormida mesmo. Isso é fundamental para todos. E por último, tenta se planejar com tudo que a gente falou aqui. Eu sei que é super difícil a gente cozinhar, a gente tá cansado, a gente chegar do trabalho, ainda tem que pensar o que vai comer. Por isso é importante também a gente ter um planejamento, de repente, semanal, fazer as marmitas que ajudam muito. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre isso, como a gente pode se planejar para a semana ser um pouco mais leve pra gente, né? Nós mulheres que temos várias sessões de trabalho, então vários turnos, né? Mas é importante a gente se planejar também para a gente ter essa rotina feita e concluída no final da semana, porque senão a gente acaba se perdendo, sai um dia, sai dois e aí a gente desanima. Estabeleça sempre metas realistas e pequenas, né? Então, assim, eu quero emagrecer 20 quilos. Poxa, mas você quer emagrecer 20 quilos em um mês. Você demorou um mês para engordar 20 quilos? Não, provavelmente você demorou um ano e pouquinho para engordar 20 quilos, certo? Então, por que você quer emagrecer 20 quilos em 2 meses? É uma coisa impossível.
Impossível não, mas muito sacrificante, vamos colocar assim. Impossível não é. Mas assim, não pensa dessa forma. Pensa que você vai aos poucos tendo uma rotina mais saudável, mudando os hábitos para sempre, e isso vai te levar ao emagrecimento. Então, pequenas metas são muito mais realizáveis. E essas foram algumas dicas de como a gente pode ter uma rotina e uma vida um pouco mais saudável. Lembre-se que não é importante a gente ser perfeito. O importante é a gente sempre estar constante num caminho para ter uma vida um pouco mais saudável. Isso é fundamental. E eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês com essas dicas que estão me ajudando muito. Esse ano a gente tem uma meta aqui em casa de ser mais saudável, de praticar mais exercício físico, de comer melhor, e a gente vai fazendo isso aos poucos, porque é difícil, não é fácil, o importante é não desistir e a gente ter constância naquilo que a gente quer. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para ter mais dicas de uma vida saudável, saúde e bem-estar para toda a sua vida. Tchau!